Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do programa As 10 Mais do Dia. Hoje é 20 de agosto e vamos repercutir, como sempre, as principais notícias, as principais informações de hoje. Confira. Rússia diz que negocia produção em massa de vacina com o Brasil. Aquela Sputnik 5, nós vamos lá trazer informações. 8.700.000 não tiveram acesso a atividades remotas educacionais no mês de julho. São dados de pesquisa. Contágio da Covid-19 desacelera no Brasil, mas mortes dobram em um mês em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul. Nós vamos trazer essas informações e vamos conferir ainda hoje. Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada adolescente no Ceará. Mais uma história triste. Fumaça no lixão de Juazeiro do Norte incomoda e ameaça a saúde de moradores do entorno. Até que enfim, águas do São Francisco são liberadas para abastecer o Ceará. Uma boa notícia. Onda de frio intenso começa a atingir vários estados do Brasil. Aqui no Ceará, a situação é de calor acima do normal por enquanto. Multa para quem não usar máscara começa a ser cobrada hoje aqui no estado. Após derrota, Planalto aciona Maia e cobra Centrão por voto e reajuste de servidores. Foram derrotados no Senado e agora tentam reverter na Câmara dos Deputados. E vamos conferir ainda. Deputados votam pela suspensão de André Fernandes por 30 dias. Quem não é aqui do estado, do Ceará, vai entender um pouquinho desta história. Eu sou Célio Teixeira e antes de trazermos os detalhes das principais notícias de hoje, vamos acessar o canal do Célio Teixeira, apertem o sininho para serem notificados dos vídeos novos que estou produzindo todos os dias e conto com a participação de todos vocês. Bom, hoje nós vamos começar falando aí sobre a situação de Covid-19, a situação de vacina, que começa a chegar informações com relação a essa vacina vindo lá da Rússia. É isso mesmo, cientistas russos responsáveis pelo desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 afirmaram em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira, já hoje, portanto, que já negociam com o Brasil e alguns outros países a produção maciça da nova vacina, a Sputnik 5, que obteve um registro provisório ainda no início desse mês. Começa a ser testado, portanto, em massa já nos próximos dias e, segundo os russos, aí oferecerá imunidade contra o coronavírus por 2 anos. Olha aí que notícia boa, vamos torcer que eles estejam corretos e em breve nós já possamos contar com a primeira vacina. Em meio ao contexto da pandemia do novo coronavírus no país, que forçou o fechamento de escolas e universidades para conter a disseminação da Covid-19, cerca de 8.700.000 crianças, incluindo aí adolescentes e jovens, não tiveram qualquer acesso a atividades de ensino remoto no mês de julho. Apenas 7 em cada 10 estudantes brasileiros realizaram atividades educacionais à distância. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD Covid-19 mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O acesso a atividades educacionais foi um dos 6 novos temas abordados em julho pelo levantamento que integra as estatísticas experimentais do IBGE. Vale dizer que nem todo jovem e adolescente tem acesso à internet nesse país, seja pela qualidade ainda que não é boa, principalmente em zonas rurais, e também alguns celulares não conseguem ser contribuintes de forma direta para que a aula possa acontecer. É um grande gargalo no Brasil que precisa ser resolvido nos próximos anos. Embora o Brasil comece a dar pequenos sinais de arrefecimento da pandemia do coronavírus, depois de uma longa trajetória de crise, parte do país vem sentindo impactos mais agudos recentemente.
Depois de 4 meses com a transmissão do coronavírus considerada fora de controle, o país, enfim, viu a sua taxa de contágio cair. Segundo o monitoramento feito semanalmente pela Imperial College de Londres, o Brasil apresentou um índice de 0,98 na última semana, ou seja, cada infectado transmite o vírus para menos de uma pessoa. Isto é uma boa notícia, mas tem alguns estados do país que ainda enfrentam sérios problemas, principalmente estados do sul e do centro-oeste do país. A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira, ontem portanto, um homem suspeito de estupro de vulnerável contra uma enteada de 14 anos no município de Itarema, aqui no Ceará. As investigações apontaram que o crime era cometido há 8 anos, desde quando a menina tinha 6 anos de idade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social aqui do estado do Ceará, a vítima relatou o caso aos familiares que registraram um boletim de ocorrência na delegacia da cidade ainda no dia 13 de julho deste ano. A partir do registro, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o homem de 37 anos. Após buscas, ele foi localizado na zona rural da cidade e conduzido a uma unidade prisional do estado. A Delegacia Municipal de Itarema investiga o caso. Começou a surgir casos a nível nacional e aí algumas pessoas que são vítimas dessas atrocidades terminam criando coragem e denunciar. Se tiver alguém nessa situação, é hora de fazê-lo, denunciar os seus agressores o mais rápido possível. A frequente nuvem de fumaça que se forma em uma queimada de resíduos no lixão de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, tem incomodado a população de pelo menos 2 bairros. Além disso, a fumaça gera problemas de saúde. A situação tende a se agravar diante das altas temperaturas desta época do ano aqui no estado do Ceará. Desde a semana passada está assim, os olhos ficam ardendo, é muito difícil trabalhar. O desabafo é do catador de materiais recicláveis Francisco de Assis Gonçalves. No bairro Vila Três Marias, ao lado do lixão, a situação fica mais delicada durante a noite. Quem foi pior? A fumaça cobriu tudo? Isso causou até acidente, é difícil dormir. Cada vez mais a situação fica pior, segundo os moradores. Eu coloco umas toalhas molhadas na porta, mas meus meninos passam a noite tossindo, descreve a dona de casa, Josefa Maria Rodrigues. Olha, gente, nós nos aproximamos aí de um pleito eleitoral municipal e seria bom que as populações de várias cidades do Brasil tentassem chamar para o debate os candidatos, porque não é possível que em pleno século XXI, boa parte dos municípios brasileiros ainda tenha lixão a céu aberto, queima, uma verdadeira catástrofe ambiental e também prejudicando as populações. Seria hora de dar um basta àqueles candidatos que não se comprometerem com o meio ambiente, com os lixões que lamentavelmente ainda acontecem no estado do Ceará. Juazeiro do Norte, uma das grandes cidades do estado do Ceará, ainda enfrenta esse problema, como enfrenta Iguatu, como enfrenta outras cidades grandes aqui no estado do Ceará. Querem ter um exemplo de uma cidade que não tem lixão aberto? Vão a Mombaça que vocês poderão conferir. Cidade limpa, organizada e sem lixão algum. Todo o material é levado para uma área específica, inclusive fora do município. Não só Mombaça, mas vários municípios aqui do Sertão Central, Centro-Sul, já não tem mais lixões a céu aberto. É um exemplo que deveria ser seguido por outros municípios. Até que, enfim, as águas do projeto de integração do Rio São Francisco foram liberadas para abastecer o estado por meio do Cinturão das Águas na manhã desta quinta-feira, hoje, portanto. A comporta do Eixo Norte foi aberta em Jati, no Ceará, nesta quinta-feira pelo ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A estrutura, portanto, deve garantir segurança hídrica para mais de 4.500.000 pessoas que moram na região metropolitana de Fortaleza e região metropolitana. As águas chegaram ao Ceará em junho último e desde então estava enchendo a barragem de Jati, que até ontem estava com quase 95% de sua capacidade, conforme registro da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Uma boa notícia depois de anos. Governos e governos, até que enfim as águas do Velho Chico chegam
ao Ceará. Claro que só em parte do Ceará, mas já é um começo de algo que precisa ser feito ainda pelo restante do estado ou pelas populações que não serão beneficiadas neste primeiro momento. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e também do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, as condições climáticas atípicas vão provocar quedas acentuadas de temperaturas nos estados do sul do país, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Acre, Centro-Sul do Amazonas, além dos estados de São Paulo, sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A nossa expectativa, aliás, em Santa Catarina, no sul já começou, a nossa expectativa é que essa temperatura, né, essa onda de frio, possa sobrar um pouquinho aqui para o estado do Ceará. Item essencial para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, a máscara de proteção facial tem uso obrigatório no Ceará, determinado por lei. Quem descumpra a medida sanitária, seja pessoa física ou jurídica, pode pagar multa de até R$ 1.001. A norma sancionada pelo governador Camilo Santana, isso ainda no último dia 13 de agosto, entrou em vigor nesta quinta-feira, hoje, portanto, para não ser penalizado financeiramente e, sobretudo, impedir a propagação da doença, é preciso saber o que pode e o que não pode com relação ao acessório ou à máscara. Quem deve usar as máscaras? Todas as pessoas que estejam fora de suas residências aqui no Ceará. Quem não precisa usá-las? Fica dispensados, portanto, aí do uso obrigatório as pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscaras de proteção facial, conforme declaração médica, bem como as crianças com menos de 3 anos de idade. Então saiu aí da sua casa, está na rua, está em qualquer ambiente público aí, se tiver sem máscara, pode começar a ser multado a partir de hoje aqui no estado do Ceará. Integrantes do governo procuram o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e parlamentares do Centrão em busca de ajuda para reverter a derrota do governo no Senado, que aconteceu nesta quarta-feira, ontem, portanto, que liberou o reajuste dos servidores públicos. O governo foi pego de surpresa e atribuiu a derrota a 3 senadores que estariam alinhados ao governo, mas nos bastidores, deputados e senadores afirmam que a surpresa foi causada por um grupo de pelo menos 10 senadores e criticam a falta de temperatura do governo a respeito do ambiente no Congresso. Maia tem repetido a integrantes do governo que vai trabalhar para manter o veto, que já considera uma irresponsabilidade dar aumento a servidores em meio à pandemia e com alta taxa de desemprego. Ele acredita que os partidos do Centrão também vão trabalhar para reverter a decisão do Senado. Ou seja, o governo fez acordos aí para não aumentar os salários até o próximo ano de servidores federais, estaduais e municipais. Os senadores derrubaram esse veto e agora o governo corre através de Maia e de outros deputados do Centrão para derrubar o que aconteceu no Senado. Uma grande questão é preciso fazer agora a sociedade brasileira. E os políticos que ganham bem, que têm ajuda de todo jeito, vão dispensar o quê para ajudar na pandemia? Outros setores da sociedade brasileira que ganham também poderes aí constituídos vão contribuir com o quê? Será que só o trabalhador comum pode ser penalizado? Esta é uma grande pergunta que deveria ter uma resposta bem honesta de políticos e de outros setores da sociedade brasileira. Será que só o trabalhador que ganha 1, 2, 3 salários mínimos, 4 ou 5, vai ter que pagar esta conta? Alguém precisa refletir sobre isso. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira, hoje, portanto, a suspensão por 30 dias do mandato do deputado estadual André Fernandes por quebra de decoro parlamentar após ele acusar sem provas
o colega Nezinho Farias, do PDT, de integrar facção criminosa. A votação se encerrou com 29 votos pela suspensão e 11 pela não suspensão. Foram 3 abstenções. O processo foi aberto em julho ainda de 2019, no Conselho de Ética, quando Fernandes fez a denúncia e estava pronto para ser votado no plenário desde março deste ano. No entanto, a votação final acabou sendo adiada por causa da pandemia da Covid-19. É bom que se diga que o André Fernandes foi um deputado estadual cearense muito bem votado. Ele usou, a sua campanha foi estrategicamente nas redes sociais e pegou um bom número de votos das pessoas que votaram em Bolsonaro. Só que ele chegou ao poder legislativo cearense e começou a acusar colegas, a trazer informações inverídicas, a não provar aquilo que acusava, e a partir daí os deputados começam a dar um exemplo que deputado pode, mas não pode tudo. O poder está relacionado àquilo que é verdadeiro e de direito para todos. Uma punição que há cerca de 15 anos não acontecia aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Gente, são essas informações desta quinta-feira, 20 de agosto. Quero fazer mais uma vez o convite a vocês para passarem a integrar, fazerem parte do canal do Célio Teixeira, a se registrarem lá, para que todos os dias eu possa trazer de segunda a sexta sempre um resumo das principais informações que acontecem no país, na região e também no estado do Ceará. Conto com todos vocês, se inscrevam no canal do Célio Teixeira.